Obrigada pela presença aqui no Sem Censura, Maria Ataide. Eu queria que você explicasse pra gente o que é o projeto de Ribalta, como ele começou, como surgiu essa ideia. Bom, como todas as universidades surgem, né? Alguns professores, alunos, às vezes, geralmente os alunos, às vezes os professores se reúnem e começam a ter ideias. Esse projeto, mas antes de começar, eu queria dar boa tarde a todos, dizer que é a primeira vez que eu venho aqui com você, eles sempre venho com a Renata. Mas é sempre um prazer imenso estar aqui no Sem Censura. Obrigada. Então, por que eu estou fazendo esse parêntese? Porque, na realidade, eu acredito que outros 2 professores deveriam estar aqui, mas vocês não conseguiram contato, que a Margarete está fora de Belém, e o Paulo parece que está com uma agenda incompatível, né? E eu acabei vindo, mas eu acho que os colegas das artes representariam melhor esse projeto. Mas, estando eu aqui, eu fico muito honrada de estar e de falar sobre o projeto. É assim, esse projeto, a proposta é que, todos sabem que eu não sou daqui, eu cheguei aqui em 2006, né, mas já estou aqui desde 2006, e eu encontrei na Margarete um antigo sonho que tinha a ver com o que eu já tinha visto fora daqui do Pará. Nas artes, em geral, existe uma dificuldade muito grande de deixar registrado o que é feito, o que é produzido em termos de conhecimento. Então, isso aconteceu, eu vi acontecer há um tempo atrás lá na USP, né, um grupo de professores que tinha uma metodologia de ensino totalmente inovadora e que quem sabia disso eram os alunos que passavam por eles. Não existia nada registrado, não existia livro, não existia nada. Porque quem trabalha com arte, faz artes, não fica escrevendo sobre arte, a não ser que seja literatura, evidentemente. E há uma dificuldade muito grande da gente recuperar isso. E com a Margarete em 2010, acho que em 2010, entrou em contato comigo e falou do que existia aqui em Belém já na década de 70, em termos de inovação na dança, no teatro, e que isso foi se perdendo, né? Não havia registro nenhum e um grupo, uma geração toda, já era uma geração que já estava chegando no momento de não mais atuar, de não mais participar, não é o caso desses duas personalidades que iniciaram o projeto. Mas isso estava acontecendo e ela tinha uma preocupação muito grande porque a gente não tinha como recuperar o que tinha acontecido e mais do que isso, perceber o quanto se tinha criado e o quanto a gente precisava utilizar isso. Aí ela trouxe essa proposta e ela tinha ideia, ela e o Paulo, de fazer com que isso se tornasse algo que pudesse estar disponibilizado para todos os alunos e que fosse um processo de resgate, mas um processo de resgate já construindo. E aí a gente decidiu montar um programa, usando a linguagem audiovisual. Eu sou da área do audiovisual aqui na universidade e por isso eles foram me procurar, né? Eu sou coordenadora da Academia Amazônia e aí a gente começou a unir forças para fazer o projeto. Aí foi um processo muito longo porque nós tínhamos que fazer uma pesquisa sobre toda a trajetória dessas 2 personalidades escolhidas para iniciar. Foi o Cláudio Barradas, né, que dá o nome ao teatro, e a Eni Correia. Só que essas pessoas... Que é coreógrafa, dançarina. Também figuras, são realmente personalidades. São marcos, né, na trajetória de cada arte, né? De cada arte. A ideia era essa, começar com 2 ícones, né, para que a gente... a ideia é uma série de programas com pessoas envolvidas, todo o pessoal envolvido em artes. E a gente conseguiu, né? O Cláudio e a Eni foram maravilhosos, só que eles têm muita coisa guardada, mas nem tudo. Então, muito da vida deles estava espalhado. A gente teve um trabalho imenso e não conseguiu coletar tudo, né? Porque a ideia era que todo o DVD fosse com tudo que a gente pudesse trazer de material, de tudo que fosse possível. E principalmente que eles falassem da trajetória deles, como eles criavam, o que eles faziam e falar a partir de alguns eixos. E aí nós elegemos alguns eixos, né? A vida como ator,
a vida como diretor, a vida como professor. E essas entrevistas são num formato, parece que de roda viva, né? São vários entrevistadores, né? Exatamente, vários entrevistadores, mas entrevistadores, por isso que é difícil. A ideia é que não fosse gente de televisão, fosse gente, que poderia ser, mas não era esse critério. É assim, quem é a aluna discípula da ENI? É ela que vai ser a pessoa que profissionais da área ou pesquisadores que têm uma relação com aquela personalidade. Diretamente com aquela personalidade. Aí o lado efetivo, né, familiar e tudo mais. E aí você sabe que isso é muito difícil, né? Para quem não trabalha com TV, para quem não está habituado, mesmo que seja... O tempo, né? É diferente. Muito. Aí foi um desafio imenso. Inicialmente a gente queria fazer transmissão ao vivo. No primeiro a gente não conseguiu já tão bem como nós gostaríamos, no segundo sim, e além disso nós queríamos que o programa contasse com plateia. E a plateia, olha a cabeça, só de professor. A plateia... Cada vez vai aumentando mais o problema, vai se criando problemas, né? A plateia seriam todos os alunos, pessoas envolvidas e que pudesse fazer o bate-bola, intervisse no momento que a gente estivesse falando. Olha a maluquice. E além disso, todas as pessoas que fizeram a produção teriam que ser alunos também. Não podiam ser só... Nós tínhamos profissionais, colegas, que nos ajudaram pra caramba, mas tinha que ter muita gente que fosse aluno, graduando, mestrando, doutorando, principalmente esses alunos deveriam estar envolvidos, né? Por quê? Para eles começarem como se fosse aula. E aí, mais loucamente, a gente ainda queria que isso fizesse parte da grade curricular, do conteúdo curricular, tanto do grupo de artes quanto do grupo de comunicação. Essa é a ideia do projeto, né? A ideia do projeto é tentar fazer com que isso sejam grandes aulas em outros formatos, utilizando as linguagens midiáticas, porque a vida, os colegas do direito estavam falando de toda essa questão da vida, da dinâmica, da mudança. Na realidade, a mudança na sociedade. Somos nós que impulsionamos tudo isso, né? E é interessante, assim, você falando da questão da grade curricular, porque na Europa, nos Estados Unidos, há pesquisadores conhecidos por livros que, na verdade, foram aulas, né? Que foram gravadas e depois colocadas. Foucault, Lacan, né? São pesquisadores que às vezes você não escreve o livro, mas o falar também, né? O registro da fala também pode ser usado como se fosse um livro, né? Eu fiz isso em vários projetos, por isso que eu estou nesse projeto, né? De resgate de memórias, né? Eu fiz isso na época na USP, eu fazia muito com professores, os grandes mestres, eu ficava assim, eu me oferecia. Não posso gravar e depois eu ia transcrever e começava todo um processo, porque são coisas assim que são aqueles momentos preciosíssimos, essas personalidades. Cláudia e Eni são pessoas assim, nós ficamos, sabe? Pois então, eu queria que você falasse um pouco assim, já foi feito o DVD com essas duas personalidades. Como foi a tua impressão, assim, na fala, por exemplo, do Cláudio Barradas, que é uma figura, né, expressiva nas artes cênicas no Pará? Qual foi a tua impressão, assim, não tanto como pesquisador ou como alguém que está envolvido, mas o que mais te chamou a atenção, assim? Assim, o Cláudio Barradas simplesmente ele segurou o programa dele. Se não fosse ele, o programa não ia existir com um bando de doido que somos nós, né? Ele é uma pessoa que tem ele é fantástico, ele é uma pessoa... Ele é a pessoa, sabe? Ele tem presença de palco, lógico, evidentemente, é diretor, Então ele segurou, ele tem eu fiquei impressionada porque ele tem técnicas muito interessantes. Para mim, ele é uma figura muito ousada. Era professor também, ele né? É professor, ele é padre. Gente, eu nunca tinha conhecido uma pessoa como ele. Eu achei ele assim uma figura fantástica. Eu acho que um projeto como esse, eu acredito nisso. Na realidade, eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente explora pouco o que a gente tem. Eu sempre acho isso. Acho que um projeto como esse deveria ter muita gente envolvida fazendo todo um trabalho, que a proposta era que a gente tivesse material audiovisual, que a gente tivesse material biográfico, né? Que a gente conseguisse, quer dizer, a gente conseguiu algumas coisas, mas não conseguiu o projeto em sua potencialidade.
Ele fantástico, a Eni Correia também, uma dama, uma pessoa assim, sabe, de uma leveza, é diferente, são coisas diferentes, né? As pessoas, elas são o que, realmente elas se tornam a arte. Então são duas pessoas diferentes. A Eni já era aquela pessoa que quando ela passa, parece que ela flutua, né? Uma coisa meio diva, né? É, diva, a palavra é essa, diva. Júcia, nós temos perguntas? A gente tem um comentário do Fabrício Reis. Ele diz o seguinte, que ele agradece ao Centro por ter trazido a Belém o Mídia Cidadã, onde ele participou de um vídeo artesanal que foi premiado pela Universidade Federal, e ele diz que o vídeo já participou de uma outra mostra, que é Além Mar, no Ano do Brasil em Portugal. Esse projeto Mídia Cidadã é da Academia Amazônia? Pois é. Que eu coordenei também. A gente tem colhido frutos muito interessantes, né? A gente tem estado aberto para todos os diálogos, né? Com qualquer área. Eu trabalho com diferentes áreas, o audiovisual me permite isso, né? Eu acabo transitando em várias áreas, então das áreas humanas às exatas, a gente está com muitos projetos. Esse projeto, a questão da propriedade intelectual, a questão do direito de produção, a produção colaborativa, essas questões eu tenho trabalhado muito, porque são questões bem recentes, e esse projeto mesmo fará parte de um outro projeto maior de disponibilização de um acervo muito grande multimídia que a gente tem feito na UFPA e que a gente ainda não disponibilizou porque a gente está resolvendo algumas questões de propriedade, porque em qualquer trabalho audiovisual você envolve inúmeras pessoas, vocês sabem disso. E aí a gente está tendo todo esse cuidado, porque é tudo muito novo. Como fazer direito isso? autoral, né? Como que é propriedade de quem? Como que a gente vai fazer? Como a gente não vai ferir nada? Então a gente tem que ter esse cuidado. E esses projetos que a gente, não só a nossa área, mas todas as áreas dentro da UFPA, a UFPA realmente é um centro de referência no norte do Brasil, se destaca, né, entre outras universidades no Brasil também. A gente tem trabalhado muito essa questão de dialogar com as áreas e tentar fazer, eu penso muito sempre nisso, tentar de alguma forma não só sistematizar o que existe, o que tem sido produzido aqui, mas divulgar, tirar daqui de dentro, jogar para fora, entendeu? Tanto que esse projeto, o outro projeto que eu estou falando, que isso vai estar disponível, a proposta é que sejam, já está pronto, né? É como se fosse um grande site com tudo disponibilizado para todo mundo baixar onde estiver, em 3 línguas, inglês, português e espanhol, para que a gente tenha tudo isso legendado, se não traduzido não. Dublado, mas legendado em inglês, francês. Você tem alguma pergunta, Wilton? Mas a professora vai falando e vai respondendo. Uma delas não, é ótimo. Manhã de professor. Perfeito. Se eu tivesse, porque eu sempre costumo anotar, eu estava criticando, essa já foi. Eu ia perguntar isso, porque está no resgate, né, de arte cênica e de dança. Uma delas era que a professora já antecipou, se haveria plateia, né? Tem que ter, né? Nossa, parece interação fantástica. Tá, ok. Então está havendo o resgate. Vai ser disponibilizado onde? Quando? A senhora já começou a falar já aí sobre isso? A proposta, na realidade, o que nós gostaríamos? Nós gostaríamos, quando nós fizemos... Eu estou gostando do atrevimento, está muito sadio. A gente só é atrevido. Amém, mas temos que ser ousados. É o que a gente faz, né? A universidade tem que exatamente, usar. é dinâmica. A ideia era que a gente fizesse um programa e depois chegasse para uma TV como a TV Cultura e dissesse, está pronto. Perfeito. Agora a gente quer que seja veiculado. Exato. E a gente queria realmente que fosse veiculado. Infelizmente, a gente ainda não tem uma TV na universidade, né? Ainda. Mas a gente acredita também que a TV Cultura seja esse espaço, né? É aqui, é esse espaço, é esse lugar. A gente sabe da necessidade que as TVs
cada vez mais vão ter de conteúdo, porque a gente está passando por uma transição tecnológica, né? E a gente sabe que a gente tem cada vez mais necessidade. A ideia era que a gente produzisse já em formatos de alta definição, que foi a proposição, utilizando já todas as características desse novo processo de transição, para que a gente possa ter isso divulgado. E mais do que isso, eu acho que é um programa que tem a ver com toda a discussão de empresa brasileira de comunicação, entendeu? É isso, a gente está trabalhando para isso nessa decisão. Além disso, fica à vontade, as damas primeiro. Não, era só para dar uma fechada. Então, assim, vocês estão trabalhando para a questão de conseguir divulgar isso na internet. Isso é um projeto que vai acontecer futuramente. Não, já está próximo de ser também tem lançado. essa questão, né, de um acordo com a TV Pública, né, aqui na TV Cultura, para exibir durante a programação. Sim. Mas agora, por exemplo, quem está em casa, que não é estudante do UFPA, que tem interesse de ver esse material, é possível conseguir o DVD atualmente? O DVD ele está disponibilizado na Biblioteca Central. Nós enviamos para várias escolas, não sei se para todas de Belém, mas a gente tentou enviar para todas as escolas de Belém. E assim, nós temos um número reduzido, mas caso haja necessidade, se alguém tiver interesse, pode entrar em contato com a universidade, com a Academia Amazônia, tá? Nossos contatos estão no portal lá da UFPA e peça por e-mail mesmo e a gente consegue sim. A gente não pode garantir um número muito grande de cópias, porque o projeto teve uma verba reduzidíssima, mas uma verba significativa, senão nós não teríamos começado. E isso é importante dizer, nós temos hoje na universidade, desde que eu cheguei aqui, eu acho, não posso falar antes disso, nós temos reitores e pró-reitores extremamente pessoas que eles apostam, eles fazem o trabalho deles, entendeu? É uma galera que faz o trabalho. Então nós tivemos o apoio da Pró-Reitoria de Extensão, que apoia muito inovação, criatividade, tudo isso. E eu tenho certeza que é uma questão só de começar a reunir pessoas para executar, porque nós temos um outro problema. Envolver as pessoas. Você sabe que não é fácil, né? Vocês aqui fazem a produção, vocês sabem o quanto custa cada produção dessa em termos de envolvimento, né, com as pessoas. Então, eu ia perguntar a disponibilidade do trabalho desse resgate aí, do Projeto Ribalta, por enquanto em CD e DVD. CD e DVD. E escrito, e-books, quem sabe, né? Isso que ou seja, para quem está nos ouvindo. Aí vai ser mais, aí né? na internet, Mas a ideia na internet, ler os livros, nossa. Não, mas a ideia é essa. Mas é o dinamismo. Claro, a ideia isso aí é só a origem. É só a origem, Né? Vocês só estão semeando. começamos. E, Maria Thaís, já fizeram com Cláudio Barrada, já fizeram com a Eni, né? Tem novos nomes aí na frente. Eu estava vendo que parece que vocês estão também precisando de ajuda da comunidade, porque, como você mesmo disse, muitas das personalidades não têm material, o seu próprio acervo de fotos e de outros materiais, roupas que foram utilizadas nos espetáculos. E muitas pessoas não têm. Então, vocês também parece que estão querendo esse apoio da comunidade. Quem são essas? Já tem previsão de quais serão os próximos? Não, a Margarete tinha pensado em uns coreógrafos, ela tinha pensado em várias pessoas que ela até na matéria ela indica, mas eu não gostaria de indicar porque como ela não está aqui, eu não sei qual foi a tratativa que ela fez. Mas na realidade tinha uma personalidade que eu não vou lembrar agora o nome, que na época ela queria muito que ele fizesse parte. Nós íamos fazer até um programa diferenciado na casa dele, que ele não estava muito bem. Então essas pessoas que já estão um pouco debilitadas, elas seriam as primeiras pessoas que nós gostaríamos de conversar, de ter esse contato maior. Mas aqui, assim, são tantas riquezas aqui, sabe, que às vezes eu fico muito chateada com meus alunos, que eles trazem algumas coisas, digo, gente, vamos fazer. Aí, de repente, que faz muito parte dessa geração, né? É tudo vamos, mas na hora não vamos muito. Aí eu fico chateada porque eu vejo, eles trazem histórias de pessoas que eu fico impressionada. Eu falo, não acredito, existe professor, ele está aqui, é fulano de tal. Tem uma pessoa aqui que tem um sobrenome que eu não vou lembrar agora, mas que também é uma figura interessantíssima da literatura, não os que já são sempre mencionados.
Então, eu acho que há muito que ver, há muito que... Não é resgatar, é muito que registrar e divulgar. Maria Teide, vou ter que encerrar esse bloco já. Você passou algum contato para a nossa produção? Tem algum número, algum site que você queira deixar para quem estiver em casa e também tiver material, quiser entrar em contato com você? Também. Olha, o portal da UFPA é um portal que está bem interessante, está mais atrativo. ufpa.br. Aí depois entra o portal, aí você tem acesso à Academia Amazônia, o que nós fazemos lá, mas também tem o e-mail da Academia Amazônia, que é academiaamazônia@gmail.com. Acho que é algo academiaamazônia@gmail.com. Isso. E o telefone nosso na academia é 4005-7436. Espero que eu esteja certa. Maria, parabéns pelo projeto, é bem bonito, parece que as artes paraenses precisam mesmo resgatar essa memória. Eu acho que para os alunos da UFPA também deve ser um projeto de extensão maravilhoso, poder ter aulas justamente no curso de comunicação, com gravação, com entrevistas com essas personalidades. Parabéns pelo projeto e obrigada pela presença aqui no Sem Censura. Obrigada, eu que agradeço, querida. Bom, no próximo bloco a gente continua no tema